fontes históricas de construção do direito humano internacional, nós temos basicamente, os doutrinadores costumam levantar 5 básicas, tá? A primeira, mais importante, não mais importante, mas a primeira é a Primeira Guerra Mundial, né? Porque a partir da Primeira Guerra Mundial começou a surgir um esforço da comunidade internacional no sentido de construir organismos internacionais que tutelassem direitos universais de todas as nações, que iam além de soberanias, que iam além das fronteiras dos países. Então, a partir da Primeira Guerra Mundial começou essa preocupação, porque muita gente morreu, né? Morreram muitas pessoas, teve a peste, que morreram muitos civis, o uso de novos tipos de armas. Então foi uma guerra diferente de todas as guerras que a humanidade tinha vivido até então. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, os países internacionalmente criaram a Liga das Nações. A Liga das Nações era um organismo internacional que buscava a paz mundial. Então ele fazia um papel diplomático de diálogo entre os países para evitar novos conflitos mundiais, de forma a não interferir em assuntos internos e de forma a respeitar a soberania desses estados. Logo depois da Liga das Nações e também com a Revolução Industrial, surgiu a OIT, e também com a Primeira Guerra Mundial, né? Surgiu a OIT, que é a Organização Internacional de Trabalho. E essa Organização Internacional de Trabalho começou a ser um organismo importante, com representantes dos empregadores, com representantes dos empregados, com representantes dos estados, com representantes da sociedade civil organizada, e passou a ser uma organização importante, produzindo uma série de legislações internacionais, ou seja, que já tinham essa noção de ser além das soberanias dos estados individualmente, né, protegendo de uma forma final a dignidade humana, porque qualquer lei que me proteja no trabalho protege minha dignidade. Então, a OIT também foi uma construção importante. O direito humanitário, que é o direito da guerra, né, o que eu posso ou não posso fazer nos conflitos, né, que armas eu posso usar, sobre as pessoas que não estão envolvidas no conflito, como elas serão tratadas, né, e a gente já teve um vídeo só sobre direito humanitário, por isso que eu não vou aprofundar aqui. E a Segunda Guerra Mundial, né, que com a Segunda Guerra Mundial e todos os horrores vividos dos dois lados, tá? Porque teve as bombas atômicas, que foi o surgimento da energia atômica e a utilização dela de uma forma violenta, foi um marco importante e que, de certa forma, eu estava lendo outro dia um livro do Stephen Hawking, faz com que a humanidade tenha medo de uma nova guerra mundial pelo uso da energia nuclear, né? Então teve violações muito graves, muito massivas de direitos, e também pelo Holocausto, onde perdemos a vida de milhões de judeus simplesmente por sua crença religiosa. Também foram mortos homossexuais, foram mortos ciganos, foram mortos negros, todos que não eram considerados como superiores da raça ariana. Então a humanidade começou a pensar que a gente não podia mais permitir que situações como essas se repetissem. Então a gente precisava criar um organismo internacional para tentar conciliar os interesses dos estados soberanos e para tentar promover a paz mundial, já que a Liga das Nações ela não tinha conseguido fazer esse papel. E aí criou-se a ONU através da Carta de São Francisco, né, em 1949, com o fim da Segunda Guerra Mundial, e depois a Declaração Universal de Direitos Humanos. E aí isso a gente vai falar em outro vídeo. Beijo!